Portanto, agora quem passa? António Melo. Muito boa noite. Eu devo dizer que é com o máximo prazer, com a maior das honras, que estou aqui hoje perante esta ilustríssima plateia. A minha relação com esta Escola de Belas Artes, desculpem dizer assim, não dizer faculdade, eu habituei-me a chamar Escola de Belas Artes, funcionou nos dois sentidos. Eu fui tocado, eu recebi o vírus de professores desta casa, fundamentalmente do Ângelo de Sousa, do João Dicho, de forma particularíssima, e do Alberto Carneiro. E, portanto, houve, neste sentido, uma relação, um contacto de um eu corpóreo, corporal, e depois houve, num sentido um bocadinho inverso, muito pontual, muito frágil, mas de qualquer forma uma relação. Essa relação de lá para cá, este lá é Coimbra, este é de Porto, Coimbra, Coimbra-Porto. Teve a ver fundamentalissimamente com uma pessoa. Poderá ter a ver com muitas, mas teve fundamentalissimamente a ver com uma, o António Laio. O António Laio, naquela altura, como de resto hoje, era uma pessoa que me acompanhava de forma muitíssimo particular, mesmo sabendo eu, ou sabendo alguns de nós, poucos, claro, a maior parte de vocês, eu sou um ilustríssimo desconhecido, nem ilustríssimo, como estou a brincar, obviamente, com um ilustríssimo desconhecido. Eu devo dizer que não estou aqui tanto pelo facto de ter sido um elemento do grupo Puzzle, estou mais aqui de facto, e foi, aliás, a razão do convite, estou aqui pelo grupo missionário. Claro que outras razões fortíssimas me trouxeram cá, além do automóvel do António Melo. Foram razões fortíssimas, uma delas foi a expectativa de reencontrar os meus enormíssimos amigos, assim, do tamanho do infinito, o Albuquerque Mendes e o Gerardo Burmester, isto não desmerecendo de forma alguma a grande amizade que tenho por outros. Até porque, eu digo isto porque agora é muito raro nós encontrarmos. E isso não significa nem de perto nem de longe que tenha havido qualquer arrefecimento nas nossas relações. Sei que também daqui para lá, como de lá para cá. Sei categoricamente o que estou a afirmar. Portanto, se outras razões não houvesse, essa seria mais do que suficiente. Mas há outras, é evidente que há outras. Vocês, desculpem, eu não queria espetar seca, mas eu não vou espetar. Mas, de qualquer modo, eu sei que deveria apenas falar da performance que fiz aqui, mas para que ela possa ter um bocadinho de entendimento mínimo, eu tenho que dizer algumas coisitas. O António Laio, quando veio aqui para esta Escola de Belas Artes, andava na altura, digamos, quase diariamente, com conversas que tínhamos e conversas à volta de arte, à volta ou no interior, ou como quiserem considerar. E quando creio que terá sido, se isto for incorreto, emendem-me, por favor. Terá sido, provavelmente, também sem estar aqui a diminuir a importância dos outros elementos, mas terá sido possivelmente ele o grande mentor, o grande responsável pela criação do grupo missionário nesta escola. Eu digo isto porquê? Porque ele tinha, efetivamente, naquela altura, não era um nem dois vírus ou bactérias, tinha toda essa bicharada e companhia, levada não apenas por exemplos com aspas sem elas do Puzzle ou do grupo do Corpo, mas sobretudo por um CAP, de que ele hoje é, e de resto já há bastante tempo, o CAP, por assim dizer, ressurgido, renascido, ou com um vigor ou um revigor notório e notável. Ele, naquela altura, apanhou-me já assim com meio pé fora do CAP e era, de qualquer modo,
tanto esse grupo, o chamado grupo Cores, o grupo de intervenção do Capo Gicap, como quisermos dizer, e o puzzle, tudo isso entusiasmou ou entusiasmava o António Laio e depois o António Melo, que também é daquelas paragens, como saberão, e eles vinham muito. E de certeza que terá surgido muito da cabeça deles a hipótese de formação de um grupo. Desde a primeira hora que as minhas relações com o grupo missionário, e disso muito me orgulho, e portanto com esta escola, foram relações estreitíssimas. Eu lembro apenas o seguinte: o grupo missionário, quando da organização de uma exposição de arte postal, distribuiu aí pelas ruas do Porto, não obviamente numa grande quantidade, mas numa quantidade poética, digamos assim, cartazes com a minha carantonha, não por ela ser muito interessante, não por... dizendo, creio que apenas isto: vote Armando Azevedo para Ministro dos Correios. Eu devo dizer que estou apenas para exemplificar, lembrar-se-á de certeza de tal ação, de tal performance aí nas ruas. Isto para... Também devo dizer que possivelmente metade ou mais de metade dessa exposição de arte postal não era da minha responsabilidade em termos de... mas de pessoas que, digamos, foram notoriamente influenciadas, entusiasmadas a participar nessa exposição. Bom, portanto, eu estou aqui fundamentalmente pelo grupo missionário, por esta escola, e também não será por acaso que de todas as pessoas sentadas aqui deste lado, com todas elas, eu fui tendo contactos de que muito me orgulho, que me dão e que sempre me deram e que tenho a certeza que continuarão a dar. Enfim, um prazer enorme e uma honra nada menor. Ora bem, que tipo de performance é que eu fazia? Eu naquela altura, distribuía-me pelo seguinte: eu era um elemento do grupo Puzzle e também já agora um outro parentezinho. O grupo Puzzle, como sabem, resultou precisamente da junção, digamos assim, de elementos de Coimbra, e esses elementos de Coimbra era, eu vou considerar aqui o nosso amigo Albuquerque Mendes de Coimbra. O Albuquerque Mendes. Porquê de Coimbra? Porque foi precisamente no CAP que, de facto, esses vírus verdadeiramente começaram a despontar, começaram a emergir. Foram, sabem, o CAP, eu não estou aqui para fazer nenhuma propaganda ao CAP, devo dizer que atualmente nem sou só, não é que tenha, não estou nem de perto nem de longe de relações, pelo contrário, com o CAP, devo dizer, bom, desculpa. Mas efetivamente eu neste momento não sou sócio do CAP, portanto não é meu intuito estar aqui. Agora, a verdade deve efetivamente ser dita, e isto da verdade ser dita tem um bocado a ver com a minha performance aqui. Um bocadinho. Bom, eu na altura distribuía, como estava a dizer, pelo puzzle, pelo tal grupo de intervenção que era coordenado por mim, e depois com performances individuais e essa história toda. Bom, as minhas individuais, que facilmente imaginarão ter alguma relação com o coletivo, esse jogo do individual-coletivo sempre me acompanhou e possivelmente me acompanhará. Nas minhas performances individuais, não é fácil eu resumir aquilo que ocupava a minha cachola, mas muito rapidamente, muito em síntese, era. Claro que eu na altura não diria o que poderia dizer hoje, ou que poderei dizer hoje, melhor dizendo. Eu hoje posso dizer que as minhas performances, todas elas, eram, sem eu saber, uma espécie, sem eu saber, francamente, eram uma espécie de pré-conhecimento da filosofia, sobretudo, do Merleau-Ponty. Um bocado de propaganda agora a este senhor, que, pelo menos na minha ótica, merece um bocadinho de propaganda, um bocadinho de publicidade. Enfim,
recomendo que, na medida possível, tentem ver quem não estiver enfarinhado. Bom, mas hoje direi que, de facto, eu era um merleau-pontiano sem o saber e completamente, desculpem a expressão, porque nem é totalmente apropriada, avant la lettre. Na altura, resumindo, sempre me ocupou, desde que me comecei a preocupar, ou melhor direi, se calhar a ocupar destas coisas. O que me ocupou sempre foi a tentativa de visão das coisas para quem, diria o Merleau-Ponty, ou para além, como preferirem, do conceito, da palavra, do significado. Ver as coisas, se possível, numa enorme, se possível, dilatação do bem para além, do esticar completamente. Portanto, aquilo que está, uma mesa, se há uma mesa, que eu não veja apenas aquilo como a etiqueta mesa, digamos, aquele objeto, aquela realidade, aquele corpo substituível pela etiqueta mesa, mas bem pelo contrário, que a minha relação se possa estabelecer com aquele objeto. Não quero dizer que se deva desconhecer a tal palavra, bem pelo contrário. E por isso mesmo, as minhas performances eram normalmente secas. Eram bem o oposto das performances do meu grande amigo Gerardo. Mas não quero descrever, assim, só muito rapidamente tentar descrever. Um exemplo. Outra ocupação minha era da obsessão. Portanto, eu procurava, jogando ou explorando a obsessão, precisamente, pelo menos tentar essa ultrapassagem. E se jogava com uma cor, e por exemplo aqui no Porto, eu sei que as cores da cidade do Porto não são o azul e branco, não é o azul, mas, caramba, e isto independentemente do clubismo de qualquer um de nós, o Porto é azul. E eu lembro-me de por exemplo, uma performance que fiz no Espaço Lusitano, mesmo no interior do Espaço Lusitano, porque na altura fiz outras noutros lugares da cidade, que inclusive me obrigou a matar uma galinha, coisa que eu achava que era absolutamente impossível em mim. Se me perguntassem se eu era capaz de matar uma galinha, eu diria categoricamente não. Redondamente não. Era capaz, possivelmente, de passar fome? Isto, penso eu, não sei, talvez não. Mas, pelo menos teoricamente, diria que não. Passo fome, mas não mato a galinha. Achei que tinha que matar uma galinha e matei a galinha. Naturalmente não me custou nada. Ao bicho talvez tenha custado. Era a obra. Pintei o que também não me custou pouco. A galinha de azul. Uma galinha lindíssima de azul. Só que quando eu esperava que aquela galinha deitasse sangue azul, para mal dos meus pecados, deitou vermelho. O sangue era vermelho. Isto depois enfim... Ora bem, as minhas performances eram, eu podia substituir a palavra por ações, pela palavra ação, perfeitamente. E a ação é o oposto, se quisermos, nesse sentido, é o oposto de paixão, como sabemos, isso é outra história. Bom, performance que fiz aqui, eu não me lembrava, francamente, não houve aqui combinação, não me lembrava nada do que tinha feito como é que vocês chamaram aquele festival da variedade de cidade. A minha performance foi, e dei um trabalho não pequeno aqui aos elementos do grupo missionário, arranjarem uma cadeira de rodas. E já agora muito rapidamente, cadeira de rodas, pelo menos na altura, e hoje pensando nisso, não me arrependeria desse jogo. A cadeira de rodas é dos mais interessantes e se calhar mais dramáticos
oxímoros, se quisermos dizer assim, paradoxismo, se quisermos dizer, ou seja, daquelas oposições mais tremendas, porque, sabem, é muito nesse território que eu procuro funcionar na performance, não só. É, por um lado, dizer uma coisa, mas, por outro lado, dizer o oposto, levando, na medida do possível, à não aceitação dogmática daquele limite de uma única versão. E, portanto, se há alguma coisa que nos faça pensar na paralisia, é uma cadeira de rodas. Mas, por outro lado, uma cadeira de rodas, caramba, diferentemente desta cadeira, que nem anda, uma cadeira de rodas anda, a menos que funcione mal. A minha intervenção aqui, a minha performance aqui, não foi propriamente a do... Isso é outra coisa. E que tinha uma relação até estreitíssima com a arte postal, do emissor e do receptor. Era mais o papel do receptor ou até com alguma veleidade do historiador. Eu, na cadeira de rodas, tinha um livro que recebia uma escrita no sentido muito, muito, muito amplo e acompanhado de frases, algumas facilmente interpretáveis, outras não tanto como isso. E localizei-me, portanto, digamos assim, nesse jogo. Claro que isto, sabem, claro que eu já estou a falar demais, mas eu tenho um bocado de pena de não poder começar todo este meu fraquíssimo paleio pelo meu conceito e até pela riqueza que eu encontro na palavra performance. Eu sei que ela não é portuguesa, mas é uma palavra de uma riqueza tão gerundiva. É uma palavra cuja constituição, cuja composição, desde o per, sabe? Normalmente a maior parte das pessoas não refletem muito sobre os elementos que formam, que dão o corpo às palavras e, portanto, aos conceitos. Bom. Vou cortar porque caramba. António Melo. Bem, boa tarde, boa noite. Eu não vou ser assim tão longo e tão prolixo como o nosso querido Armando Azevedo. Eu vou falar muito pouco da minha performance, porque sim, porque já lá vão muitos anos, e porque a performance também não é assim tão longa, mas além de não ser longa, não me lembro de todos os detalhes. E como diz o Albuquerque, não há, digamos assim, maneira de reavivarmos na nossa memória esses detalhes através de documentos que pudessem fazer isso. Mas lembro-me genericamente do essencial e devo dizer-vos que a minha performance, a minha ação consistia em mostrar objetos que eu tirava de uma mala de uma freira que me acompanhava, uma freira fictícia, obviamente. Lembro-me, os objetos eram não eram mais de 10 objetos, lembro-me de 3. Um deles era o Jornal de Letras, outro objeto era um pacote de pensos higiênicos e o último, sei que era o último, era um relógio despertador que eu retirava da mala. Portanto, os objetos regressavam à mala. O despertador com esse não fiz isso. Eu lembro-me que o retirei, coloquei-o aqui assim à frente no palco e ele ficou a despertar. Pronto, foi o final da performance. Entretanto, as luzes apagaram-se, eu e a freira fomos embora. Com a mala e os objetos. O despertador cá ficou. Não sei se ainda andará por aí, não sei. E o papel da freira? Desculpa. E o que é que a freira ia fazer companhia? Ou... A freira fez companhia, quer dizer,
no palco. Fez Estou a companhia tentar naquele... Era uma visualizar a referência, quer performance. dizer, eu vim mostrar os objetos, Acompanhado. acompanhado da freira, estava ao lado e a mala era dela, ela trazia a mala, quer dizer, as pessoas sabiam que a mala era dela, não é? Supostamente os A objetos. mala era dela. Faltava talvez explicar isso. Foi andar de bicicleta. Desculpa. Depois deste espetáculo de variedades, portanto, o espetáculo de variedades conteve esse grupo de performances feitas aqui, em palco, e posteriormente, portanto, há o grupo missionário, que tem uma série de eventos, e como é que de alguma maneira se extingue, ou como é que deixa de haver esse contacto entre vocês? Nesse âmbito, como é que se passa a outros, qual é o passo seguinte a seguir ao grupo missionário? Tu como fundador... Não houve, o grupo missionário não se extinguiu propriamente, acabou naturalmente porque existia enquanto grupo de escola, não é? Não era, a ideia do grupo era para funcionar na escola, nós nem expusemos em conjunto, claro, sim. Mas não enquanto grupo missionário. Era uma ação, e ao mesmo tempo achávamos que, enquanto éramos alunos, tínhamos condições específicas para fazer certas coisas que depois não tínhamos. Não era uma pena que estávamos a passar até estar aqui nas Belas Artes. Era uma... Claro que não era uma pena, pronto. Mas eram condições próprias, específicas para ser artista. Acho que até é a mesma ideia de aluno enquanto artista nestas condições, que explorar esta condição de aluno era interessante para explorar. E como é que era recebido pelos colegas e pelos professores nessa altura? Eu acho que bem, não é? Porque eu não sei como é que é a escola, espero que seja diferente, não é? Mas ao mesmo tempo também gostei como ela era, não é? Havia ao mesmo tempo algum lado mais menos agradável nas relações com os professores e alunos, algumas vezes melhor, outras vezes pior, mas não havia assim muita generosidade na maior parte das coisas, mas ao mesmo tempo também havia uma grande permissividade. Eu lembro que fiz uma cadeira de Sociologia com uma performance, e aquilo resolveu-se completamente com isso. Esse lado também que é defeito e que não fica muito bem às vezes contar muitas histórias desse tempo, porque parece que não temos uma formação assim tão consistente quanto isso. Mas por outro lado, também isso dava, quer dizer, o resultado era porreiro, porque dava-nos uma relação com as coisas um bocadinho desfocada, havia uma desfocagem que era capaz de ser produtiva, não é? Porque depois tínhamos outras coisas. Não, porque ao mesmo tempo, enquanto grupo missionário, era uma relação de poder, não é? De poder enquanto alunos, não é? Como tivéssemos também